que é como a TCC trabalha o luto e qual a visão da TCC sobre a morte. Bom, a TCC não tem nenhum texto, não tem nenhum artigo, um tratado assim específico falando, ó, nós vemos o luto assim, nós vemos a morte assim, dessa maneira. Mas nós trabalhamos muito, né, no tratamento, no trabalho lá, terapêutico, com a ideia das crenças disfuncionais. Nas crenças disfuncionais que afetam aí os nossos pensamentos disfuncionais e, consequentemente, as nossas emoções disfuncionais e os nossos comportamentos de segurança e estratégias compensatórias que mantêm a gente no problema. Ao mesmo tempo que a gente trabalha essa ideia das crenças, nós também trabalhamos muito, nós discutimos muito hoje em dia as questões da aceitação. A questão da aceitação basicamente das coisas que nós não temos controle sobre. Então a aceitação de pensamentos, às vezes muito negativos, que incomodam a gente, aceitação de emoções muito fortes também, que às vezes incomodam a gente, aceitar, deixar aquilo passar. Então aceitar que nós não temos controle sobre tudo, aceitar as incertezas também. E quando nós falamos de morte, querendo ou não, a morte é uma certeza que a gente tem na vida, só que ela traz muito mistério por trás dela. A gente fica querendo saber na questão, será que existe vida após a morte? Será que é assim? Se alguém morrer, como eu vou ficar? Eu não vou aguentar se um falecido morrer, se um parente morrer, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, apesar da morte ser uma certeza, ela traz muitas incertezas quando nós discutimos sobre a morte. E essa questão de você aprender, por exemplo, a aceitar a vida como ela é, aceitar o ciclo da vida, né, que existe a vida e existe a morte, que isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento, aceitar que as pessoas se vão, aceitar o fim das coisas, que as coisas sempre acabam, né, que não importa o que começa, quando acaba uma coisa começa uma outra, aquela outra coisa vai acabar também, vai ser um fim de um ciclo, de uma era, de uma época que seja, e a gente pode desenvolver um luto nessa questão. E a parte da aceitação é justamente o objetivo final do luto, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, das fases do luto, a parte final seria a aceitação, onde o indivíduo não está mais em negação, ele não está mais rejeitando aquela coisa, ai meu Deus, eu queria voltar no tempo, isso não é real, não está certo, não está acontecendo, ele nem reconhece aquilo, né? Ou ele não está mais também brigando com isso, né? Ai, que absurdo, isso não poderia estar acontecendo, né? Como eu disse, isso não poderia estar acontecendo, não é justo, né? Coisas nesse sentido. Ou barganhando, ai meu Deus, e se eu fizer isso para mudar? Então todas essas questões da fase do luto, isso tem a ver, por exemplo, com as crenças que o indivíduo tem sobre a morte, ou sobre ele mesmo, perante a morte. Se ele é capaz de lidar com aquilo. Por exemplo, eu não vou conseguir lidar se fulano falecer. Eu não vou conseguir lidar agora que minha vida mudou. Seja uma fase da vida, por exemplo, que mudou. Então, as crenças que o indivíduo tem sobre sua própria capacidade de lidar com mudanças muito significativas que não tem volta na sua vida, influenciam muito a sua visão sobre a morte, a vida, e também influenciam aí como ele vai lidar, qual vai ser o luto, o tipo de luto que ele vai ter. E o objetivo, justamente, se a gente pensar aqui no como a TCC trabalha com o luto, a gente tem que buscar, a ideia é buscar a parte da aceitação. A parte de aprender a aceitar coisas que nós não temos controle, que é, por exemplo, a morte, o fim das coisas, e aprender a lidar melhor com os nossos pensamentos disfuncionais sobre todas essas coisas que eu falei. Então, identificar nossas crenças sobre a morte, nossas crenças sobre nossa capacidade, nossas crenças, sobre o futuro, né? Como será o futuro agora que isso aconteceu, coisas nesse sentido. A gente vai trabalhar com essas crenças do indivíduo para mostrar para ele que ele é mais capaz do que ele imagina, que nós não precisamos ter controle sobre tudo, tá? Então a gente vai trabalhar as crenças do indivíduo sobre a morte, sobre ele mesmo perante a morte, sobre ele mesmo perante a perda ou o fim de um ciclo, ao mesmo tempo que a gente trabalha a parte da aceitação, de aceitar as coisas que nós não temos controle. Então, resumidamente, como a TCC enxerga a morte? É uma coisa natural da vida que faz parte, tá? E ponto. Não tem muito uma coisa, porque é morte e tal. Não. O que vai importar pra gente aqui na terapia cognitivo comportamental é como o indivíduo vê a morte, tá? Então, como ele vê a morte, quais são as suas crenças sobre a morte, principalmente as crenças disfuncionais sobre a morte ou sobre o fim de alguma coisa, ou sobre a perda. Porque as crenças que ele tiver
sobre isso, quando aquilo acontecer, quando alguém morrer, quando acontecer o fim de alguma coisa, aí que ele vai sofrer, aí que ele vai ter mais pensamentos disfuncionais, aí que ele vai ter comportamentos de segurança que vão manter ele no problema, vão ter prejuízos na sua vida, né, de trabalhar no trabalho, trabalhar em relacionamentos e tudo mais. Então as crenças que o indivíduo tem sobre a morte é o que realmente importa. Isso pode ser variado, tá? Porque é uma coisa muito individual. Dependendo de como o sujeito, né, durante a sua infância, durante a sua vida, ele foi ensinado a compreender a morte, até mesmo por questões religiosas, dependendo da religião do sujeito, isso muda também a maneira de enfrentar essa questão da morte ou do fim das coisas, né? Então o que vai importar é isso, as crenças do sujeito sobre a morte, sobre o fim. E como a TCC trabalha isso? Trabalhando as crenças, como a gente trabalha com qualquer crenças ali, seja sobre qualquer coisa, né, na terapia, com os pensamentos disfuncionais que o sujeito está tendo ali naquele momento, com o sentimento às vezes de culpa que o sujeito pode estar pensando, que isso também tem a ver com a morte, ele se responsabilizar sobre as coisas, responsabilizar sobre coisas novamente que ele não tem controle sobre, tá? Então a gente vai trabalhar os questionamentos, a gente vai trabalhar os pensamentos disfuncionais, as crenças disfuncionais que o sujeito possui sobre esse evento, sobre o que ele está passando, sobre o que aconteceu. E aí o objetivo é aprender a aceitar as coisas que nós não temos controle e trazer de volta o controle das coisas que a gente possui. Tá? Que é, por exemplo, a gente tem o controle da nossa rotina, nós temos o controle de manter um horário fixo, de ter um trabalho, de se esforçar para aquilo, nós temos o controle dessas coisas. Mas não temos controle sobre a morte, não temos controle sobre as coisas que vão acabar, e eventos e tudo mais, certo? Então, isso espero ter respondido, eu sei que ficou um pouco embolado, mas é basicamente isso. A TCC não tem uma visão específica sobre a morte, mas o que importa é as crenças dos sujeitos, tá? dos pacientes, dos clientes, enfim, sobre a morte, sobre o fim. E como a gente vai trabalhar com os questionamentos como nós sempre fazemos em qualquer outra coisa da terapia cognitivo-comportamental e buscando mais a parte da aceitação, tá certo? Espero ter respondido.